Bom, camaradas, então vamos dar início à atividade, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês, tanto quem está aqui hoje presencialmente, como também os camaradas que estão assistindo online, nas plenárias presenciais, em outras cidades também, como é o caso de Florianópolis, de Joinville e aqui em São Paulo. Então, assim, a gente está reunido aqui hoje para fazer uma homenagem ao Leon Trotsky, que é um revolucionário incrível, que a gente reivindica a sua obra, o seu legado e toda a sua vida, né? Então a gente presta hoje essa homenagem e também ao Esteban Volkov, que é o neto dele e que morreu no ano passado. Então a gente está aqui para fazer essa homenagem. Vamos discutir um pouco sobre a vida desses revolucionários, mas também a obra e o legado deles, né? Então, para começar, a gente vai ter essa atividade aqui, onde o Alex vai fazer uma homenagem ao Esteban. O Alex, ele é dirigente, né, da Organização Comunista Internacionalista e também da Internacional Comunista Revolucionária, da qual nós somos a seção brasileira. Em seguida, a gente vai passar um vídeo também de homenagem ao Esteban. E, em seguida, o Bicalho, que também é dirigente da OCI e da ICR, também vai fazer uma fala mais específica sobre o programa de transição e também a Quarta Internacional. Depois, quando o Bicalho terminar a fala dele, aonde a gente está assistindo presencialmente vai continuar o debate, né? Então, a gente aqui vai continuar o debate, e em outros locais presencialmente também. Tem alguns locais que organizaram esse debate local de maneira online, então eles devem ter recebido um outro link, e então esse link vocês devem solicitar o responsável da localidade onde vocês estão. Mas depois a gente continua o nosso debate aqui, e aí é encerrada essa transmissão que a gente está fazendo. Então, é isso, sem mais delongas, chamar o Alex para poder fazer a fala de homenagem ao Esteban. A fala que eu vou fazer é uma homenagem ao Esteban Volkov, nessa atividade que também é uma homenagem ao Leon Trotsky, nessa semana, né, que se completaram 84 anos do assassinato do Trotsky. Ele sofreu o atentado no dia 20 de agosto, faleceu no dia 21 de agosto de 1940, e nessa semana completaram-se 84 anos, né, que o Trotsky foi assassinado por um agente a mando do Stalin, Ramon Mercader. E nessa atividade vamos fazer a homenagem ao Trotsky, discutindo o programa de transição, que é a base programática da fundação da Quarta Internacional, a fundação dessa organização internacional que o Trotsky considerou a obra mais importante da vida dele, ele que já tinha realizado grandes feitos, como dirigir ao lado do Lenin a Revolução Russa de outubro de 1917. E o Stepan Volkov, que faleceu no ano passado, infelizmente, no dia 16 de junho de 2023, ano passado, já com uma idade avançada, ele estava com 96 anos. E o Esteban, por toda a sua vida, ele defendeu o legado, a memória do Trotsky. Eu, particularmente, tive o privilégio, a oportunidade de me encontrar com o Esteban por 3 vezes. Uma vez aqui no Brasil, que foi um período, né, em que ele esteve aqui para uma série de atividades, e eu acompanhei ele, e 2 vezes, brevemente, no México, na Casa Museu Leon Trotsky. E em 2011, quando ele veio para o Brasil, convidado por nós, né, na época nos chamávamos Esquerda Marxista, hoje Organização Comunista Internacionalista, né, por sindicatos e movimento das fábricas ocupadas, mas foi convidado por nós para fazer uma série de atividades sobre o Trotsky. Em 2011, ele já estava com 85 anos, portanto, uma idade avançada, né? Mas me impressionou, e creio que impressionou todos os camaradas que tiveram a oportunidade de estar com ele, de
organizar as atividades, participar de atividades com ele, participar de confraternizações e conversas após as atividades, sem dúvida nos impressionou muito a personalidade do Esteban Volkov, que é um cara muito otimista, bem-humorado e com uma disposição incrível para uma pessoa de 85 anos. Ele gostava de caminhar, gostava de correr, até alguns camaradas preocupados com a segurança dele, porque ele ficou hospedado na Praça da República. E o Esteban gostava tanto de correr, de manter a rotina dele de exercício, que ele queria, à noite, lá na Praça da República, que é um lugar centro de São Paulo, um pouco desaconselhável, por questões de segurança, fazer um Cooper à noite. Mas mesmo assim, ele queria fugir da nossa fiscalização lá, para ele se manter seguro no hotel. Então ele fugia da nossa fiscalização e ia correr na praça, e a gente tinha que correr atrás dele para preservar, garantir a segurança dele nessa estada em São Paulo. Então, um camarada espetacular, né? Além dele ser neto do Trotsky, ter esse peso, esse título, por assim dizer, né? Neto do Trotsky, mas o Esteban Volkov era um ser humano espetacular, um grande ser humano, um grande lutador pelo comunismo, e a contribuição dele para o comunismo foi defender o legado, a memória e a verdade histórica sobre o combate do seu avô e contra as deturpações, inverdades e mentiras e ataques do stalinismo. E o bom humor dele se expressava até mesmo nos últimos anos, né, que ele já estava com uma saúde bastante debilitada, com dificuldades para falar, para se locomover, e ele mantinha diálogos com camaradas mais experientes, como o Alan Woods, como o Sérgio Goulart, né, secretário-geral da organização, com ligações e tal. Daí o Sérgio contava para a gente, liguei para o Esteban, conversei com o Esteban por telefone. Daí eu perguntei para ele, Esteban, como você tá? Tá tudo bem? Como vai a saúde? E o Esteban respondia, bom, tô bem, por enquanto, ainda acima da terra, porque ele estava vivo acima da terra. Então, sempre bem-humorado, levando mesmo as situações difíceis da vida com bom humor, né? Com otimismo e bom humor. E ele teve uma vida muito difícil, tem textos, artigos nossos que explicam a vida, tanto do Estevam quanto da família do Trotsky, né? Todas as tragédias, né? A família do Trotsky e o próprio Trotsky foram vítimas, né? O pai do Esteban Volkov era um militante da oposição de esquerda na União Soviética, né? E ele foi perseguido pelo stalinismo, foi preso, foi para um gulag, né, um campo de concentração, e acabou sendo assassinado pelo stalinismo. A mãe do Esteban conseguiu sair da União Soviética para visitar a família, mas impediram que a filha fosse junto, só o filho, só o Esteban Volkov pôde sair do país junto com ela, então ela ficou longe da filha, que permaneceu na União Soviética, foi impedida de sair, e muita pressão sobre ela, e ela, a mãe do Estevam, acabou tirando a própria vida, como uma consequência também das pressões da situação política, da perseguição do stalinismo sobre a família toda, etc. E o Estevam vai morar com o seu tio, o Leon Seudov, na França, em Paris, depois da morte da mãe, e o tio também é assassinado pelo stalinismo, ele vai fazer uma cirurgia, fica internado e depois, misteriosamente, ele morre, e todos os indícios mostram que ele foi assassinado também pelo stalinismo. O Leon Sedov era um dos principais contribuidores, um dos principais apoios do Trotsky na construção da Quarta Internacional. E o Esteban consegue ir para o México, ele era ainda jovem, 12, 13 anos, mais novo ainda, ele vai para o México, e para ficar com seu avô, Trotsky, e a esposa, a Natália Sedova. E no México ele tem uma vida de reencontrar um ambiente familiar, né? Ele sempre se recordava do carinho com o qual o avô tratava dele, as brincadeiras, etc. O ambiente familiar que ele encontrou na convivência com o Trotsky, com a Natália, com os camaradas, né, que estavam na casa, né? E isso também é interrompido. Primeiro, com um atentado à casa do Trotsky, em Coyoacán, perto da cidade do México,
E nesse atentado, esse primeiro atentado, o Esteban ele sai ferido, ele é atingido com uma bala de revólver no pé. Mas o Trotsky e a Natália conseguem sobreviver a esse atentado sem se ferir, sem levar os tiros, apesar de a casa ter sido metralhada, né? Mas depois, como tinha explicado no início, em 20 de agosto, o agente infiltrado como um simpatizante, como um amigo, né, para qual ele quer mostrar um artigo que escreveu para o Trotsky, e que, na verdade, era um agente a mando do Stalin que acaba assassinando o Trotsky no escritório dele, enquanto o Trotsky lia a suposta contribuição política, o artigo que ele tinha escrito, o Ramon Mercader. São 3 minutos, Alex. Tá. E, e o Trotsky acaba sendo assassinado também pelo stalinismo, e o Esteban tem que reconstruir a sua vida a partir disso. E, como eu disse, por toda a vida defendeu o legado, a memória, a verdade histórica, o legado do seu avô, né? E, nesse sentido, ele fundou a Casa Museu Leon Trotsky, que foi a casa onde eles viviam, né? Que tive a oportunidade de visitar algumas vezes e que é uma ótima, uma grande experiência para os revolucionários, para os trotskistas, ver o local onde o Trotsky trabalhava, onde eles moravam, as marcas de bala na parede, dos tiros na parede do atentado, né? Onde os camaradas que faziam segurança se reuniam, onde tinham secretários. É uma grande experiência e um espaço também de debate político e que tem objetos do Trotsky, tem uma biblioteca também, e que é um ponto de referência para o trotskismo, né? E o Esteban foi o fundador e o presidente por muito tempo, né, desse museu. E o Esteban também manteve durante décadas um diálogo com a CMI, hoje Internacional Comunista Revolucionária, né, um trabalho conjunto de contribuição, de diálogo, um respeito pela nossa organização, pelo combate da nossa organização, e a nossa defesa do legado político do Trotsky. Tem vários textos, tem um documentário, inclusive, né, que foi produzido sobre a vida do Trotsky pela CMI, agora ICR, né, que conta a vida do Trotsky e que o Estevam participa, né, desse documentário que nós produzimos. Nós lançamos a biografia do Stalin, escrita pelo Trotsky, que foi a última obra do Trotsky, uma obra inacabada, que é essa daqui, que creio que vários camaradas têm, né? Nós lançamos em 2017 aqui no Brasil. E o prefácio é do Esteban Volkov, e ele conclui esse prefácio dizendo: finalmente, gostaria de prestar homenagem ao marxista britânico Alan Woods. Com seu conhecimento da língua russa e sua profunda familiaridade com as ideias de Leon Trotsky, acredito que não há outra pessoa mais adequada para a tarefa de traduzir, editar e incorporar este novo material, reorganizando e refinando o texto para produzir a melhor versão do último trabalho que o grande revolucionário marxista, o Trotsky, né, não conseguiu completar. E o Esteban sempre recordava com muito carinho, falava isso para o Sérgio, para os camaradas, recordava com muito carinho da passagem da série de atividades que ele fez no Brasil em 2011, né? Fez debates em Recife, em Joinville, em Sumaré, aqui na fábrica ocupada Flascou, no interior de São Paulo, e na capital, em São Paulo, que a gente fez uma atividade no Tuca, no Teatro da PUC, em que participaram mais de 1.000 pessoas, né? O Matheus, acho que tem uma foto dessa atividade que a gente realizou em 2008, se o Matheus puder compartilhar, eu acho que é uma foto, uma ótima recordação de algo que fizemos conjuntamente com o Esteban. E aqui está o auditório, né, da Tuca, lotado com a presença do Esteban, que veio ao Brasil convidado por nós. Tem uma outra foto também que mostra ele na mesa, né? Aqui, e o cartaz que convocava essa atividade. Então, é, aproveitamos essa atividade aqui para, além das discussões políticas importantes, teóricas,
com base no programa, na discussão do programa de transição que a gente vai fazer a seguir, também recordar, relembrar e homenagear o Esteban Volkov e também o Trotsky, né? E a melhor forma, sem dúvida, de homenageá-los é seguirmos o nosso combate, seguirmos o combate da vida deles, que foi a luta para pôr fim a esse regime de opressão, de exploração, de guerras, de destruição, que é o capitalismo, e construir um novo mundo, uma nova sociedade, um mundo socialista em direção ao mundo comunista. E eu acho que é bastante interessante, a gente vai ver agora um vídeo do Esteban, quando se completaram 80 anos, né? Ou seja, 4 anos atrás, 2020, né? 80 anos do assassinato do Trotsky. Ele gravou um vídeo, né, para marcar essa data, sobre essa data, mas é um vídeo bastante importante também porque mostra que mesmo ele aí com uma idade bastante, 92 anos, até o fim da vida, acreditando na luta pelo comunismo e defendendo o legado do seu avô e combatendo as distorções do stalinismo. Então, é um vídeo curto de 4 minutinhos. Peço para o Matheus passar para a gente encerrar essa parte da atividade. É um vídeo em espanhol, mas está com legenda em português, né? Hoy en día vemos en cantidad de medios hablan de la derrota del comunismo, que el comunismo se acabó, que el comunismo. ¿En qué se basan para decir eso? Se basan en el falso letrero que asumió Stalin, ¿verdad?, de designarse como Partido Comunista, como Patria Comunista, a la Rusia, a la Unión Soviética que él dirigía. Y obviamente al capitalismo le interesa, más que nadie, avalar esa mentira para que en la conciencia colectiva quede la imagen, ¿verdad?, que el comunismo es Gulag, son las sangrientas purgas de millones de personas. Y ese es un gran engaño, vaya, un inmenso engaño, porque no tiene absolutamente nada de comunista. El régimen que encabezó Stalin era la antítesis del comunismo. Y es donde realmente el papel de Trotsky pues, es crucial, ¿no? No hay duda, hoy por hoy, ¿verdad?, que Trotsky es uno de los grandes marxistas, ¿verdad? Y el marxismo, pues, hoy por hoy también es el método científico hasta ahorita que mejor analiza, que mejor explica toda la dinámica del sistema capitalista y pues entrevé posibilidades, ¿no? Entrevé salidas a este caótico mundo en que nos ha hundido el sistema capitalista. Pues aquí desde México, desde Coyoacán, desde el Viena 19, desde el museo, desde la Casa Museo León Trotsky, les deseamos el mayor de los éxitos en esta celebración del 80º aniversario de la muerte del gran revolucionario que cayó asesinado por un sicario de Stalin. Pero como decía el camarada Alan Wood, se pueden matar seres humanos, pero no se pueden destruir sus ideas. Y las ideas de Trotsky siguen vivas. Sí, no, pues sí, los fundamentos marxistas, ¿verdad?, pues siempre están vigentes y son un gran faro para ir hacia adelante. Y indudablemente León Trotsky pues, es uno de los grandes marxistas que ha dado la humanidad y sus enseñanzas pues, son fundamentales, básicas para avanzar hacia el futuro.
y les deseo a los camaradas pues el mayor de los éxitos en este acontecimiento, en este evento de celebración de los 80 años de la celebración luctuosa de los 80 años de desaparición del compañero de Lenin, del gran tribuno, del gran dirigente de la Revolución Rusa. É isso, camaradas. Trotsky presente, Esteban Volkov presente. Bom, então, camaradas, vou passar agora a palavra para o Bicalho. O Bicalho vai falar sobre o programa de transição e a Quarta Internacional, mostrando como esses ensinamentos que o Esteban falou aqui para a gente continuam realmente muito válidos e muito atuais. Então, é com você, Bicalho, deve falar por cerca de 1 hora, né? Mais ou menos isso. Tá dando para ouvir aí? Tranquilo? Ok. Eu queria começar lendo um pedacinho de um texto que o Trotsky escreveu em 1937, falando dos 90 anos do Manifesto Comunista. Ele escreveu em 1937. Como herdeira da grande tradição para a qual o Manifesto do Partido Comunista é o mais precioso elo, a Quarta Internacional educa novos quadros para resolver antigas tarefas. O manifesto é uma evidente confirmação de que, em nossos dias, o pensamento marxista só está vivo sob a bandeira da Quarta Internacional. O futuro pertence. Quando se comemorar o centenário do Manifesto do Partido Comunista, a Quarta Internacional será a força revolucionária determinante em nosso planeta. Em outubro, Leon Trotsky, outubro de 1937. Quando foi comemorado o 70º aniversário do Manifesto, em outubro de 1947, se todo mundo se lembra ou se já leu, evidentemente a Quarta Internacional não era a força revolucionária dominante no planeta. Então, o que aconteceu? As previsões do Trotsky estavam erradas? Trotsky escreveu uma vez um texto em que ele dizia que, às vezes, a gente criticava um nadador por não ter conseguido atravessar um rio. Mas, às vezes, não é que faltasse força ao nadador. Às vezes, podia ser simplesmente que a força do rio, a força da correnteza, fosse muito forte e a travessia fosse muito larga. Em 1937, 1938, quando foi aprovado o programa de transição, o programa da Quarta Internacional, nós podemos dizer que, evidentemente, os revolucionários que restavam, os 4 revolucionários dignos desse nome, estavam sob a bandeira da Quarta Internacional. E estavam sob um fogo cerrado. Primeiro, do stalinismo, mais diretamente. Toda a seção russa da Quarta Internacional, que era a seção mais forte, mais experimentada, foi fuzilada nos gulags e nos processos de Moscou. A KGB se encarregou de organizar o assassinato de diferentes dirigentes da Quarta Internacional, inclusive do Leon Sedov, que o Alex já falou, filho do Trotsky, e do próprio Trotsky. Fernando, dá para fechar isso lá? Então, os principais quadros da Quarta Internacional, de um lado, sofreram uma repressão e uma onda de assassinatos que fez reduzir bastante os quadros mais experimentados. De outro lado, a pressão política que se dava era muito grande. E vários cederam politicamente. Houve uma minoria no principal partido da Quarta Internacional, era o SWP. E uma minoria, frente a essa pressão do stalinismo, acabou identificando o stalinismo com a União Soviética.
Isso vai ter várias consequências profundas depois, mas a primeira consequência é que eles deixaram de lado a defesa da União Soviética e passaram a dizer que aquilo era um país capitalista, um capitalismo de Estado. E isso rompeu o SWP e rompeu a própria Quarta Internacional, já que a maioria do secretariado internacional da época ficou com essa posição da minoria. E isso foi um problema. Quando Trotsky morreu, apesar da conferência de emergência feita em 1940 e do manifesto de emergência da guerra, lançado em nome da Quarta Internacional, não foi possível, naquele momento, reconstruir, já no início da guerra, um novo quadro internacional, um novo secretariado internacional. As várias seções combateram durante a guerra, mantiveram o internacionalismo proletário vivo, com diferentes formas de atuação. A seção americana, os marinheiros embarcados, distribuíam literatura marxista, distribuíam literatura da Internacional Comunista por todos os países pelos quais passavam. As seções francesas constituíram trabalhos nos exércitos ocupantes, chegando a construir células lá naqueles locais. A seção inglesa fez um trabalho no interior do exército e da marinha. Tudo isso reforçou o trabalho das diversas seções. Mas, reconheçamos, ainda eram direções imensamente frágeis. A maioria dos dirigentes, com uma ou outra exceção, eram muito jovens. E depois da guerra, essa inexperiência fez com que essa juventude fizesse análises erradas. Análises que, em determinado momento, uma análise de conjuntura errada é algo que um partido pode fazer e que depois pode corrigir. Houve uma análise de conjuntura errada em que a maioria achava que você iria entrar num período de repressão imensa e que não existiria mais, entre aspas, a democracia burguesa. Isso tinha algo a ver, por exemplo, nos Estados Unidos abriu-se um período de caça aos comunistas violento, mas na Europa abriu outro caso, em que se constituíram governos, entre aspas, democráticos, com a participação dos partidos socialistas e partidos comunistas. E foi isso que permitiu a reconstrução dos Estados burgueses após a Segunda Guerra Mundial, no período de 45 a 50, a 60. E isso não era exatamente o que tinha previsto a maioria dos dirigentes da Internacional. Mas isso é um problema, digamos assim, um problema de conjuntura, que a seção inglesa na época tinha razão e outros não tinham. O fato de participar e fazer entrismo nos partidos trabalhistas, partidos socialistas, também é uma discussão sobre tática. O problema principal é que os novos dirigentes, inseguros com a sua política, acabaram adotando uma política de ditar as ordens de cima para baixo, que vai rompendo os diferentes partidos, e ao invés de construir uma internacional, de construir direções locais, acabou destruindo os diferentes partidos. Os partidos franceses, o partido inglês, o SWT, todos eles foram sendo esmagados, de um lado, pela pressão política, por não entenderem a situação política diferente, por outro lado, pelas disputas internas violentas, e muitas vezes as pessoas estão falando coisas parecidas e sem conseguir analisar a realidade direito. Por exemplo, custou o seu conjunto a reconhecer o que aconteceu nos estados da Europa do Leste, que tinham sido ocupados pela União Soviética e que durante alguns anos ficou naquela história, aquilo é um estado capitalista ou um estado burguês. E acabou que, a maioria acabou tendo que reconhecer, eram estados onde foi expropriada a burguesia. Mas até chegar a isso, que eram estados semelhantes da União Soviética, demorou demasiado tempo. E as disputas em torno disso e os erros políticos fundamentais de achar que alguém brigou com o Stalin, como Tito da Iugoslávia em 1940, no final de 40 início de 50, significava que ele tinha rompido com o stalinismo? Não tinha. Então, essas análises erradas
conduziram a Quarta Internacional a que a Quarta Internacional não pudesse ser aquilo que o Trotsky disse que ela deveria ser, a força revolucionária dominante. E, pelo contrário, uma hipótese que o Trotsky levanta no programa de transição não está descartado que, em situações excepcionais, sobre o impulso do proletariado, partidos pequeno-burgueses, inclusive os stalinistas, possam ir muito mais além no rompimento com a burguesia e na expropriação do capital. E isso aconteceu. Aconteceu nos países da Europa do Leste e aconteceu em várias revoluções. Porque depois da Segunda Guerra, o Trotsky estava certo. Teve uma onda revolucionária que varreu o planeta e que expropriou o capital em vários lugares. Além da Europa do Leste, você teve a Revolução Chinesa, a Revolução na Coreia, a Revolução na Indochina, a Revolução em Cuba, a Revolução na Bolívia, a Revolução no Ceilão, a independência na maioria dos países da Ásia e a independência da maioria dos países africanos. Revolucionária. Mas essas revoluções, em alguns casos, como é o caso da China, Coreia do Norte, Coreia, isso virou Coreia do Norte porque acabou não conseguindo espalhar para toda a Coreia, mas e por causa da intervenção americana. Coreia, Vietnã, Cuba e os países da Europa do Leste, houve, na realidade, a expropriação do capital. Os partidos pequenos burgueses foram muito além do que pretendiam em termos do que fazer. Mesmo que eles constituíssem repúblicas populares e não repúblicas e governos proletários e não governos soviéticos, eles foram muito além, eles expropriaram o capital, que não era o desejo deles. Cuba, inclusive, é um caso, era uma direção pequeno-burguesa que queria apenas se tornar independente. E virou comunista, sem querer, por pressão dos Estados Unidos. Foram muito além no rompimento com o capital. Essa situação toda criou uma situação em que a Quarta Internacional não soube o que fazer, além de ser responsável direta por duas derrotas. Primeiro na Bolívia, onde orientaram o partido trotskista lá, o PO, a apoiar um governo pequeno-burguês, ao invés de organizar as forças independentes e caminhar na direção da revolução, ou no Ceilão, onde os partidos trotskistas... Bicalho, falou minutos. Falou 15 minutos. Tá. Onde os partidos trotskistas lá viraram maioria parlamentar e conduziram o governo parlamentar social-democrata, que impediu a revolução. Então, isso sob a orientação da chamada Quarta Internacional do Secretariado Internacional. Isso levou, por sua vez, a uma série de rachas internacional que constituiu hoje os grandes grupos e grandes correntes existentes. Eu não vou me dedicar aqui a vários grupos pequenos que se reclamam no trotskismo, nem vou me dedicar a alguns que desapareceram ao longo da história, apesar de serem grandes. Mas vamos me dedicar aos principais. O maior, que reuniu o maior número de pessoas, era o antigo Secretariado Internacional, dirigido antigamente, no começo, por um cara chamado Pablo, depois pelo Mandel, principalmente, e que esse secretariado acabou reunindo os diferentes agrupamentos, formando alguma coisa chamada Secretariado Unificado, e hoje se chama de Quarta Internacional, que fez uma análise de que o mundo era dividido não mais entre o proletariado e a burguesia, mas em dois campos. O nosso campo e o campo deles. Vocês vão enxergar isso muito na discussão atual, quando a gente que essa terminologia nasceu daí, não nasceu de outro lugar. Hoje, quando as pessoas ficam que o nosso campo é Lula, ainda que o Lula seja o governo de um governo operário burguês, coligado com a burguesia, do Partido Operário Burguês, coligado com a burguesia, e aplicando a mesma política quase igual a do Bolsonaro, e os caras falam, é o nosso campo contra a direita, contra o fascismo. Então, essa teoria de campos, ela deixa de lado
o que é a essência do comunismo. Você tem duas classes principais, proletariado e a burguesia. E o proletariado não tem nada a perder, a não ser os seus grilhões. É isso que a gente está, é isso que nos diferencia dessa corrente. E essa corrente, até hoje, tem milhares de explicações de por que você tem que votar no mal menor, por que tem que participar do mal menor, tá? E a gente vai enxergar isso hoje, principalmente no grupo chamado Resistência, dentro do PSOL, no MEIS, dentro do PSOL. São grupos que estão participando do PSOL, ou na democracia socialista, dentro do PT, que estão participando e apoiando o governo do Lula. E a nível internacional, eles fazem uma política parecida. O segundo grupo, que tem alguma relevância no Brasil e ainda alguma coisa no mundo, do segundo e terceiro, é, de um lado, que se chama de morenismo, que foi construído a partir de um dirigente argentino da Quarta Internacional, Nahuel Moreno, e que construiu um grupo que oscilava muito entre o esquerdismo e o oportunismo, que é uma coisa que o Trotsky critica muito no programa de transição. Os maiores esquerdistas são também os maiores oportunistas. Mas esse grupo existe até hoje. O maior exemplo aqui é o PSTU. Um racha deles entrou no PT ou no PSOL, hoje virou Resistência, juntando com outros grupos menores. E, finalmente, um grupo que a seção brasileira tem muito a ver com ele, foi o grupo formado pelo Lambert, que era formado a partir da OCI francesa, e que começou como um grupo que procurava manter o trotskismo, manter as origens do trotskismo, e acabou indo em direção ao nacionalismo. Tá? Os motivos e as razões para isso hoje não interessam mais. No Brasil, inclusive, é uma corrente que está no interior do PT e não tem muita importância hoje na luta de classe a nível nacional, mas que teve alguma importância. E, por último, tem a nossa própria corrente, que teve seus acertos. Ted Grande fez um excelente acerto sobre o que acontecia ao final da Segunda Guerra Mundial, mas teve um problema não reconhecer que talvez fosse necessário fazer o entrismo naquele momento. Ele não chegou à conclusão prática da sua análise, já que nós vamos ter governos sociais-democratas e começa a se destacar alas da esquerda, porque se destacavam alas da esquerda que queriam que o governo social-democrata fosse além do que ele estava fazendo, talvez fosse o caso de fazer um entrismo dentro do partido. Isso consumiu o partido, inclusive a partir da pressão de cima para baixo, e o antigo RCP, e eu não vou contar toda a história, mas diminuiu bastante, tentou uma volta de novo nos quadros da Quarta Internacional e depois desistiram totalmente e começaram a construir um trabalho independente. Tá? Não vou contar toda a história, mas o resultado é que hoje essa é a corrente que nós estamos participando e que preserva da melhor maneira possível os ensinamentos do Trotsky e que está nos ajudando a nível mundial a construir uma nova internacional, do qual a IRC é um passo à frente, tá? A Internacional Revolucionária Comunista. Mas não é ainda a internacional construída. Nós, uma internacional de massas, exige muito trabalho, muita discussão, e exige a construção não só de uma organização forte aqui no Brasil, mas de vários partidos em todos os países do mundo. Que, ao contrário dos novos herdeiros do stalinismo, os pseudo-stalinistas de hoje, os stalinianos, tipo a UP, que se declara nacional-comunistas, porque se você olhar os caras, é nacional-comunista, não sei o jeito de falar dos caras. Os caras são a favor do comunismo, mas são a favor do nacionalismo. E, bom, nós já vimos coisas parecidas na história, porque, na realidade, eles não querem ir até o fim na luta de classe, porque o fim da luta de classe significa fazer a revolução em todos os países do mundo. Nós não queremos um Brasil comunista, nós queremos um mundo comunista. Nós lutamos pela revolução
a nível mundial. Por isso é que nós estamos construindo uma internacional e não um partido nacional. A classe operária é internacional. E assim como a pressão da burguesia, do imperialismo é internacional sobre a gente, também a pressão da classe operária para resistir a isso tem que ser uma pressão internacional. Dito isso, contando um pouco da história do que foi a Quarta Internacional, para que nós entendermos, dentro da história da Quarta Internacional, por que existiram essas revoluções, mas nós não conseguimos chegar a construir a Quarta Internacional, nós temos que entender que do programa de transição para agora, houve uma mudança essencial. Outras mudaram um pouco, mas uma foi essencial. Porque o programa de transição foi feito no momento em que o país dos soviets, que a União Soviética, existia. E o programa de transição colocava a necessidade da revolução política nos países da Europa do Leste, da União Soviética, e de uma revolução social aqui no restante do mundo. A verdade é que a competição entre os dois campos nunca foi uma competição entre dois campos. Se alguém estudar mais a fundo a economia, a história, vai verificar que nos períodos maiores de crescimento da União Soviética, a produtividade média de um trabalhador da União Soviética era 6 vezes menor do que a do trabalhador dos Estados Unidos. Aliás, a produtividade média de um trabalhador chinês é 6 vezes menor do que um trabalhador dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, a produtividade média de um trabalhador alemão é 1,5 vezes superior a de um trabalhador dos Estados Unidos. Essa é a competição entre os imperialistas, a capacidade, a produtividade que eles têm de construir e fazer coisas novas. A União Soviética nunca chegou perto. E essa pressão econômica, combinado com a pressão política, já que a União Soviética, os dirigentes da União Soviética, os stalinistas, em nome da defesa do socialismo no país só, na verdade, por trás disso, em nome da defesa dos seus privilégios, atacaram violentamente a luta dos proletários. Inclusive, quando teve revolução política na Hungria, na Tchecoslováquia, em Berlim Oriental, eles foram esmagados pelas tropas soviéticas, normalmente usando tropas que vinham da Mongólia, dos lugares mais atrasados da União Soviética, para não poderem se comunicar com os operários. Tropas que, inclusive, chegavam a não falar russo, uma parte delas, só os oficiais eram russos, para evitar a confraternização com os trabalhadores. Então, essa situação que levou, no fim e ao cabo, a pressão política e econômica de alguém que não queria fazer a revolução, mas que, na realidade, procurava se transformar em burguesia, levou, no final, ao fim e ao cabo, a destruição dos estados operários, e principalmente do país dos soviets, da União Soviética, do Estado Operário da China, e a transformação em estados capitalistas. E a necessidade, hoje, do mundo inteiro, de uma revolução social para conseguirmos chegar ao comunismo. Dentro disso, em que o programa de transição pode nos ajudar? O programa de transição é mais do que um conjunto de palavras de ordem. E eu queria, acho que falta meia hora, entrar agora nessa discussão com vocês. Explicado por que essas palavras de Trotsky não levaram não foram concretizadas, eu queria explicar agora para vocês e discutir o que é o programa de transição e para e como que ele pode hoje ser atual. Primeira coisa, como eu disse, a principal mudança que teve foi essa. E os partidos comunistas, a União Soviética caiu. O programa de transição explica que os antigos partidos operários, o PS e o PC, passaram definitivamente ao lado da ordem burguesa, apesar de existir hoje toda uma situação que é uma situação revolucionária, ou seja, as condições para uma revolução não só estão prontas, mas mais do que isso,
as condições para a revolução estão apodrecendo. As forças produtivas não só deixaram de crescer, como elas estão apodrecendo. Toda nova invenção técnica não leva a um avanço da produção, mas leva a situações em que a produção se torna mais e mais destrutiva. E se nós analisarmos bem, desde a Segunda Guerra Mundial, começou novos avanços, entre aspas, tecnológicos, que levaram a quase que a destruição do planeta. Todos os novos avanços que teve na agricultura, por exemplo, tá, levaram já em 1960 a denúncia do que estava acontecendo com os chamados defensivos agrícolas, os venenos agrícolas, que estão acabando com a saúde das pessoas e do mundo inteiro. Com hoje toda a produção de plásticos e microplásticos que envenenam o oceano inteiro. Ou seja, nós estamos envenenando o único mundo em que a gente sabe que a vida é possível. E quem está fazendo isso é o capital. E não é possível um capitalismo ecológico. Não é possível mudanças ou um ecossocialismo em que você vai lutando por pequenas medidas e vai conseguir melhorar um pouco essa vida. Não vai, porque o capitalismo não funciona com base em regulamentações, funciona com base em lucros. Só para ter um exemplo típico disso, eu acho que a coisa mais interessante que eu já vi nos últimos períodos é o nosso querido presidente da Rússia reclamando que estão usando armas americanas a Ucrânia está usando armas americanas para atacar a Rússia, quando os Estados Unidos prometeram que não iam fazer isso. Bom, eu nunca vi uma guerra que foi ganha respeitando todas as regras. As guerras são ganhas exatamente desrespeitando as regras e matando as pessoas indiscriminadamente. As guerras não são feitas com uma regra de cavalheiros, com uma luta de boxe que tem um juiz que pode interromper se alguma coisa aconteceu. Se alguma coisa aconteceu, depois vai se ver o que faz. Então, não existe isso. Não existe regra que os capitalistas sigam. Tem regras imensas que foram já discutidas nas conferências aí de meio ambiente, Brasil mais 20, não sei o quê, Brasil mais 30, e essas coisas do tipo. E quais regras são cumpridas? E no Brasil se cumpre, toda hora você só enxerga queimada na Amazônia, aí agora, para não ficar só na Amazônia, estão queimando também o Pantanal, né? Porque, afinal de contas, por que vai ter a Amazônia o privilégio de ser a única região brasileira que vai sofrer queimada? Vão queimar o Pantanal também. E assim funciona o capitalismo. Não é com base no que é mais viável, não é com base no que é o mais lógico. O capitalismo funciona sobre uma única base: o que dá mais lucro. Então, essa situação é presente. E a única força que defende hoje que o nosso problema não é reformar o capitalismo, não é tentar fazer uma revolução num lugar ou outro, ou tentar fazer mais democracia num lugar ou outro, são os comunistas. São os comunistas que dizem que não é nem Maduro, nem o outro cara lá na Venezuela. Por exemplo, e o T estão certíssimos juntos, do ponto de vista deles, claro, defenderam Maduro. São os comunistas que dizem que não existe diferença entre a Kamala, né, e o Trump. Tá? Porque o único outro candidato que dizia que era contra as armas, contra o armamento, não sei o que era um tal de Kennedy lá, no primeiro baque que dão deles, ele tira a casaca e vai apoiar o Trump. Como poderia ter ido apoiar a Kamala? Dá na mesma. Tá? São todos burgueses que não vão prestar atenção naquilo que é o mais sentido da classe trabalhadora. Por isso, os comunistas não estão apoiando nenhum nem outro.
ao contrário da maioria da chamada esquerda, que está torcendo para Kamala ganhar do Trump, certo? Nós não temos campo. Nós não somos do campo mais democrático ou menos democrático. Nós não somos do campo antifascistas. Nós somos do lado da classe proletária contra a burguesia. Nós não somos os identitários que vão enxergar na Kamala Harris uma mulher negra, tá, em contraponto a um homem branco, cis. Não, nós somos os que vão enxergar que os dois representam a burguesia e a grande burguesia imperialista. Então, essa é a diferença entre os comunistas e o restante. 2. O programa de transição trata disso, de dizer que não adianta a gente falar que somos comunistas. É necessário um trabalho muito pequeno e muito diário com cada pequena coisa que acontece. Ainda que inicialmente essas coisas aconteçam, não por nossa iniciativa. Por exemplo, para dar um exemplo muito simples, tem um movimento aí da vida além do trabalho, iniciado por um sujeito, tal, eu não dou mesmo, Rick Azevedo, que é um anticomunista, e que está fazendo um trabalho que é contra a escala 6x1, que como um bom oportunista, se juntou a uma deputada do PSOL, tá? E faz um projeto que vai resolver o problema da escala 6x1. Para não criar problemas, o projeto é secreto, porque se todo mundo vê, vai todo mundo querer discutir, meter a mão e atrapalha, entendeu? Então, os trabalhadores não têm direito a ver o próprio projeto que vai resolver, segundo eles, né, a escala 6x1. Nós, pelo contrário, traduzindo uma palavra de ordem do programa, porque o programa de transição fala, né, das diversas palavras de ordem até chegar à tomada do poder. Uma das palavras de ordem que ele fala é escala móvel de trabalho. O que significa isso? Significa você repartir o trabalho entre os diferentes trabalhadores que estão desempregados para que todo mundo possa trabalhar e trabalhar menos sem reduzir o salário. Agora, se você for falar hoje desse conceito em que hoje no trabalho 6x1 significa que o patrão pode designar qualquer dia para você trabalhar escala móvel de trabalho, a maioria não vai entender essa merda. A maioria vai achar que estão dizendo para você, tá, que você tem que trabalhar a qualquer jeito. Então, como nós traduzimos essa palavra de ordem? Nós traduzimos da seguinte maneira, tá? Mais emprego, menos trabalho, menos horas de trabalho. Que é uma forma, tá, digamos assim, popular de traduzir, tá, uma palavra de ordem que é a escala móvel de trabalho. Atenção, por que o Trotsky fala programa de transição? Porque antigamente a social-democracia falava num programa mínimo. Se você olhar, o Lula fala num programa mínimo. Vamos acabar com a fome no Brasil. Vamos melhorar a vida dos trabalhadores. O PSOL, que é um pouco mais avançado, vamos também construir o socialismo com liberdade, ou seja, vamos também dar casa para todo mundo. Mas ficam nisso. E socialismo fica para os dias de festa. Para os dias de festa, quem sabe a gente fala socialismo. E se a gente vê caras igual o Boulos, nem em dia de festa mais tem a palavra socialista. O Lula, que não é besta, agora em dia de festa tem até a palavra comunista. O Geraldo Alckmin, que é um burguês, aparece no programa no lançamento do partido dele, do Partido Socialista, cantando o hino da Internacional Socialista. Então, nos dias de festa, tem socialismo, certo? Mas não. O programa de transição visa justamente, a partir dessas reivindicações mais sentidas, como essa do VAT, para explicar que a única saída possível, através de uma série de palavras de ordens, é chegar à tomada do poder. E no caso do VAT,
a primeira coisa que a gente fala para as pessoas era que elas têm que tomar para si o seu próprio movimento. Vamos fazer um encontro nacional do VAT, vamos organizar nós, a partir de delegados eleitos, uma coordenação nacional, não é o RIC que determina, ou qualquer outro que diz quem é que manda no movimento, ou seja, vamos tomar em nossas próprias mãos o nosso próprio movimento. Claro, camaradas, ninguém acha que isso vai acontecer de um dia para outro. Por isso que é um programa de transição. Nós vamos de palavra de ordem em palavra de ordem para ajudar os trabalhadores a sair da consciência bem pequena que eles têm, porque o menor estágio de consciência não estarem organizados, até uma consciência comunista, que significa aderir a um partido comunista, aderir à OCI, a Organização Comunista Internacionalista, aderir aí à Internacional Comunista Revolucionária, ICR. Esse é o nosso trabalho, e essa é a essência do que é o programa de transição. Uma segunda questão que tem no programa de transição, desse trabalho, das coisas mais sentidas da classe trabalhadora, é lembrar que em qualquer primeiro movimento que os trabalhadores fazem, eles vão, em primeiro lugar, na direção dos seus partidos tradicionais. Eles não vão em direção aos partidos revolucionários. Eles não vão em direção a um sindicato revolucionário que você construiu ao lado. Então, por exemplo, a primeira tendência de todo trabalhador é ir em direção ao seu sindicato. Mesmo que esse sindicato seja o sindicato mais traidor que tem. A primeira tendência do trabalhador é votar no PC, que toma um pouco mais de consciência, é votar no PC e no PSOL. Não é votar diretamente nos comunistas. Então, é um trabalho lento e gradual, onde você tem que saber disso para você não abandonar o trabalho em centros acadêmicos, o trabalho nos grêmios estudantis, o trabalho nos sindicatos, nas associações de moradores, em cada organização pequena que a classe trabalhadora construa. A tarefa dos comunistas é estar lá dentro, trabalhar lá dentro e ganhar os elementos mais avançados para o comunismo. A tarefa dos sectários é outra, ou dos oportunistas. Os sectários, como o PSTU, tratam de construir a sua pequena versão da CUT, que é o Conlutas, que vai sendo destruído. E os oportunistas vão acabar se adequando ao trabalho dos sindicatos diários e abandonando o trabalho na CUT, na central sindical, como se, como resultado disso, a CUT desaparecesse por mágica, que não desaparece, e o dia de qualquer luta grande vai surgir ela aí para segurar todas as coisas. Então, o trabalho dos comunistas é um trabalho cotidiano e intermitente nesses espaços. É necessário paciência e tranquilidade e saber dar os passos que pode dar para poder avançar e organizar e tornar e ganhar mais comunistas. Isso significa, em determinado momento, participar de uma diretoria de um sindicato, ainda que essa diretoria de sindicato não seja uma diretoria comunista, ou em outros momentos, quando a diretoria vai tão à direita, como aconteceu dos metroviários em São Paulo, e você estava participando lá, você renunciar à diretoria e explicar que a diretoria está traidora demais e não é possível mais trabalhar lá no interior dela. Isso pode ser, são passos que temos que dar com cuidado, medindo cada passo. Faltam 20 minutos. Falta 20? Tá? Falta 20 para terminar o tempo. Então, é necessário ter esse trabalho. Terceira questão. A terceira questão é que, tendo esse trabalho cotidiano, diário, você tem que lembrar sempre que você é um comunista dentro do sindicato e não um sindicalista comunista. E em política, tal qual na matemática avançada, a inversão dos termos não garante o mesmo resultado.
Matemática simples, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Quando você está multiplicando vetores, se você multiplica 2 vetores, esse vezes esse, você tem um resultado para cá. Se você multiplica esse por esse, o resultado é para baixo. Então, a matemática complexa, os resultados são inversos. O que significa ser um comunista que está dentro de um sindicato? Significa que você vai fazer um trabalho comunista lá dentro, para avançar as palavras de ordens, e, inclusive, em termos mais avançados, quando for o caso, tá? Avançar propostas de auto-organização, de comitês de base, de comitês gerais de greve, de destituir uma diretoria durante uma assembleia, durante os momentos da luta. E saber que não confundir um momento de uma luta específica com uma revolução. Por exemplo, para dar uma ideia, nós analisamos hoje, internacionalmente, que nós estamos num momento de confronto e que existe um período, tá, de grandes embates entre revolução e contra-revolução, entre a burguesia e o proletariado e as massas oprimidas de outro lado. Mas isso é igual ao mundo inteiro? Não é. Nós estamos assistindo grandes manifestações na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, anti-guerra. Nós assistimos grandes greves nos Estados Unidos e na Inglaterra, que há anos não assistíamos. Assistimos a uma greve geral na França. Assistimos a mobilizações populares e revoltas populares, como em Bangladesh, agora, recentemente. Tudo isso nós vimos. Mas também a gente viu que isso não é uma revolução. Nós temos que ter cuidado para não confundir as coisas. Bangladesh, isso sim, chegou a ser um período revolucionário, mas a falta de um partido que dissesse que agora os trabalhadores têm que se auto-organizar para tomar o poder, levou a que o troço refluísse e constituísse um governo. É um governo estável? Não é estável, mas não tendo um partido revolucionário, ele pode cedo ou tarde a criar as condições de nova estabilidade, como aconteceu na Revolução Egípcia, e fazer refluir um novo golpe. Ninguém tem uma bola de cristal. A nossa tarefa é ganhar o maior número de pessoas possíveis para ajudar a construir um partido revolucionário. Coisas como a Argentina, que tomou posse o Milei, e depois existiu uma mobilização imensa, mas as direções, ao invés de conduzir a mobilização, de seguir em frente e organizando um plano de lutas coerente, caminhasse no sentido de derrubar o Milei, hora que se juntou muita gente, eles recuaram e dispersaram a força em vários atos separados, em greves de um dia, etc. e tal, até conseguir abafar a mobilização. Que o povo quer ir adiante, todos nós sabemos. Que os trabalhadores querem ir tomar o poder, se enxerga na cara das pessoas. Que os partidos que os dirigem não querem, a gente enxerga nos atos, não nas palavras. O Brasil, por outro lado, nesse período conturbado, a vitória do Lula conduziu uma situação que não é uma situação atualmente de grandes mobilizações. As maiores mobilizações existentes que a gente está vendo é no movimento sindical. Mesmo assim, são pequenas, são greves de funcionários que as direções conseguiram fazer, que todas elas fossem dispersas em diversas greves. A greve mais unificada que teve foi de professores e funcionários de universidades, conseguiu, apesar das mobilizações conjuntas nas universidades, que as negociações se dessem diferenciadas. E os dois lados foram derrotados, um depois do outro. Então, as direções estão fazendo um trabalho excelente de derrubar tudo, de destruir tudo. E nós nos encontramos numa situação em que a gente não pode achar que no Brasil é a mesma situação dos Estados Unidos, da França ou de Bangladesh. Ou seja, ter uma análise de conjuntura e saber atuar politicamente dentro dessa análise de conjuntura é parte do trabalho de uma direção revolucionária que tem que saber o movimento de avançar e recuar, e que tem que sentir o pulso da classe,
em cada um desses momentos. Por isso, nenhuma política oportunista, de, por exemplo, sair apoiando pais ou qualquer coisa, nenhuma política esquerdista de achar que você tem que lançar um candidato contra o candidato do PSOL aqui no Rio de Janeiro, ou achar que o problema todo hoje é fazer campanha para os candidatos do PSOL, porque não vai se resolver. A maioria dos trabalhadores hoje não está enxergando nessas eleições algo que vai resolver algo. E a pasmaceira geral se enxerga também nas eleições. Então, o nosso trabalho central é outro, é ajudar esse movimento molecular que existe nos sindicatos, que existe nos estudantes, que existe em todo lugar, e, ao mesmo tempo, reforçar as forças do comunismo com campanha. Você é comunista? Venha se organizar na OCI. Venha se organizar com a organização que está construindo o Partido Revolucionário aqui. Isso significa um trabalho a nível geral, um trabalho dedicado à juventude, por isso que nós estamos fazendo trabalho em direção ao acampamento da juventude, tá? E por isso que estamos trabalhando também para explicar que somos uma organização internacional, trabalhamos pela Revolução Mundial e vamos fazer os atos em 26 de novembro para comemorar, acho que é 26 de novembro, eu sou ruim de guardar data, para comemorar, tá, o lançamento da Internacional Comunista Revolucionária, fazendo debates no país inteiro sobre o que significa essa internacional. Por último, camaradas, um debate que está muito acontecendo hoje aqui no Brasil, tá, é o debate dos chamadas políticas identitárias. Movimento negro e as cotas, movimento das mulheres, movimento LGTB, movimento e por aí vai. Tá? Por que existem e de que maneira isso acontece? As políticas identitárias, e eu não vou dar o trabalho de discutir tudo isso aqui, tem vários textos no nosso site falando sobre o assunto, inclusive uma declaração da Internacional que está muito boa sobre este assunto. Mas o que é central é enxergar que a Quarta Internacional coloca que nós temos que dar um lugar especial às mulheres. E no caso de países como o Brasil, como os Estados Unidos, um lugar especial, tá, aos trabalhadores negros, que são as parcelas mais oprimidas do proletariado. Mais oprimidas. As mulheres são oprimidas de diferentes formas e meios, seja pelo trabalho doméstico, tá? Seja pelo fato de que quando tem filhos, em uma imensa maioria, o trabalho de cuidar dos filhos recai somente sobre as mulheres e as separações, todas não, mas a maioria coloca os filhos sobre a responsabilidade das mulheres, e mulheres proletárias que têm que deixar o filho de qualquer jeito, em qualquer creche, ou com trabalho comunitário, tá? Principalmente nas mais proletarizadas, para poderem trabalhar e sustentar os filhos. Tá? Como sobre a classe operária negra, recai sobre o racismo de uma maneira violenta. E aqui no Brasil, é uma discussão estúpida sobre isso, como se cotas de negros ou de mulheres fossem resolver qualquer coisa em qualquer lugar. Eu duvido que qualquer coisa de cota de mulheres vá resolver qualquer problema de violência doméstica, de assassinato de mulheres, ou do fato que as mulheres têm que fazer essa dupla jornada de trabalho. Eu duvido que qualquer cota para negros resolva o problema fundamental que sofrem os jovens negros hoje, que é o fato de que os alvos prioritários da polícia e da PM são os negros dos bairros proletários. Uma vez, eu costumo citar muito esse exemplo em debates, dessas comissões aí raciais que existem, essas comissões copiadas do nazismo, para classificar quem é negro e quem não é negro nas universidades, uma professora um pouco mais inteligente, um pouco mais cínica, sobre os critérios, falou, é simples, quando a polícia mata, é negros. E aí eu complementei, é verdade, o único problema é que aí fica difícil da pessoa ter o seu local na universidade. Mas fora esse detalhe, é fato que quando a polícia mata, é negro. Então,
essa situação que atinge a população negra, que é violentamente reprimida, que não é só um problema de educação, é um problema social em que não interessa se você está com o mesmo diploma, você vai ter um emprego inferior. Seja você, se você for negro, ter um emprego inferior. Se você for mulher, está abaixo dos negros. E se você for mulher negra, está abaixo de tudo. Entendeu? Isso é uma realidade. E combater contra isso e explicar que a primeira parte da solução disso é derrubar o capitalismo, é a tarefa dos comunistas. Não é para se fazendo leis que vão garantir o aborto em casos legais. Não é fazendo leis dizendo que tem que prender os racistas. Sim, estamos favoráveis a toda lei que diz que tem que prender o racista. Aí o dia que pratica racismo contra um ator famoso, aí tá, tem a maior condenação de racista, 8 anos de prisão. O dia que é um racista, um racismo contra um proletário que foi morto, aí o soldado é liberado, porque, coitado, só estava resistindo, tá, ao ataque do negro que estava como guarda-chuva, que atirava igual o guarda-chuva do 007, certo? Mas é Bicalho, faltam 5 minutos. É assim que a burguesia julga. Então, a OCI, tá, os comunistas dão no pleno lugar aos trabalhadores negros, às trabalhadoras, à classe operária negra, à classe operária feminina. O que a OCI não aceita é esse da política identitária, em que separa o proletariado, ao invés de unir todos e todos juntos acabar com a burguesia. Essa é a nossa tarefa, ao dar lugar a esses setores mais oprimidos na sociedade. Por último, camaradas, nós temos que dar bem-vindas a toda a juventude, a todos os seus questionamentos, a todos que eles levantam do que eles acham que é correto e não é correto. Você não vai construir um partido revolucionário com um bando de gente que vai achar que tudo que você fala é correto. Sinceramente, isso não constrói partido nenhum. Nós vamos construir um partido revolucionário com camaradas que estejam dispostos não só a viver a luta pela revolução, como a estudar o que significa. A teoria marxista, o marxismo, ele reúne de um lado a teoria para explicar o que é essa sociedade, o que é a exploração capitalista, e de outro lado alguma coisa que é uma arte igual um arte que constrói alguma coisa. Então, a nossa tarefa é uma construção de um partido. Isso significa que é necessário estudar a teoria e ter a tarefa cotidiana, prática, de ligar para aquele colega que está em dúvida, de tirar as suas dúvidas, de fazer questionamentos, de escrever e produzir, de discutir com outros que têm posições políticas que são antagônicas ao marxismo, que atacam o marxismo e que atacam o proletariado. A nossa tarefa, camaradas, é construir um grande partido revolucionário, uma grande internacional revolucionária, onde a direção seja respeitada, porque ela consegue dar respostas políticas às necessidades políticas de fazer a revolução proletária, e não porque ela quer se colocar em uma posição acima dos outros. A nossa tarefa é cumprir aquilo que o Trotsky falou, tornar a Internacional, tornar os comunistas, os bolcheviques leninistas, a única força revolucionária digna desse planeta. Nós somos os quadros que estão iniciando esse trabalho, que estão retomando esse trabalho, mais de 60 anos, mais de 80 anos depois do que o Trotsky escreveu. Mas nós somos aqueles que podem levar a cabo as tarefas ali descritas. Obrigado pela atenção. Vamos todos juntos construir a Internacional e o nosso partido. Obrigado. Bom, então agora a gente vai continuar com os debates locais.
A gente está com debates locais presenciais em São Paulo, aqui, no Rio de Janeiro, em Joinville e Florianópolis. Em São Paulo, região do interior, tem um outro link para que as pessoas possam se conectar. E eu queria agradecer o tempo de cada um que esteve aqui presente hoje, assistindo o debate até esse momento, e para os que vão continuar também localmente, e dizer que a gente se vê, para quem for, e quem não está inscrito ainda deveria estar, no acampamento comunista internacionalista, que vai ser entre os dias 4 e 6 de outubro, em Campo Limpo Paulista, interior aqui de São Paulo. É isso, e aqui em São Paulo a gente vai continuar o debate com as perguntas, com as contribuições de qualquer camarada. Quem quiser falar, quem quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Eu vou recolher pelas contribuições e a gente continua os debates localmente. Trotsky vive, Esteban vive também, e viva a OCI e a ICR.